Os senhores acompanharam a nota das Forças Armadas? Eles divulgaram uma nota em que condenam restrições de direitos por parte de agentes públicos e excessos cometidos em manifestações. Também criticam ações que alimentem a desarmonia na sociedade. Vamos acompanhar alguns trechos desta nota assinada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. César, você consegue ler? Não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Sua interpretação desse texto? Veja, com base nesse trecho único e exclusivo, eu estou totalmente de acordo. Eu vinha dizendo isso, você deve ter o direito de se manifestar e você é livre para expressar as suas preferências políticas. Inclusive, William, a gente, enquanto sociedade civil, eu digo, batalhou muito ao longo do século XX para que isso acontecesse. O problema, a meu ver, aí é estimular que as Forças Armadas sejam transformadas em avalistas das eleições presidenciais, que é isso que tem sido feito durante o governo Bolsonaro, sobretudo durante as 2 últimas semanas, considerando essa resistência que o bolsonarismo apresenta em reconhecer a derrota. Isso vai transformando as Forças Armadas em avalista do pleito presidencial. Isso é perigosíssimo porque, como eu disse ontem, as Forças Armadas são órgãos administrativos. Elas não têm competência legislativa. Ela não tem que dizer, ela não tem que se atribuir nenhum tipo de competência. Ela tem que seguir o que está preconizado na Carta Magna Brasileira e ela não tem, portanto, que se envolver em questões políticas que são pertinentes à sociedade civil. Veja, ao longo do século XX, a gente teve várias intromissões nesse sentido. Você teve a Revolta Paulista de 24, você teve a Estado Novo de 30, era Vargas, perdão, o Estado Novo de 37, você teve a destituição de 45 do Getúlio, você teve um contragolpe do general Lott em 55 para que JK assumisse, você teve o golpe militar efetivo de 1964, pesquisem o que foi a Operação Brother Sam, por exemplo, para que esse... Tá vendo? Veja a reação do Marco, ele não gosta desses assuntos. Agora, é história, cara. Infelizmente, eu entendo que a extrema-direita não goste, mas isso tudo está na nossa história e vem dando um trabalho brutal tirar os militares da vida sociopolítica do país. O que me preocupa na medida em que o bolsonarismo não aceita a derrota no pleito presidencial e não questiona ministros que foram eleitos, não questiona o governador de São Paulo, não questiona deputados que foram eleitos com votações expressivas ao redor do país. O único questionamento é com relação ao Lula, que evidentemente os eleitores do Jair Bolsonaro não gostou de perder a eleição, se revoltaram e estão aí fazendo esse escarcéu. O que isso faz é questionar a legibilidade do pleito e transformar as Forças Armadas em avalistas. Isso é uma manifestação ou um chamamento? Bem, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan que nos assiste a essa hora da noite, ouvindo o César aqui, eufórico. Ninguém está A euforia do César, Você já começou... eu acho importante destacar que nas outras oportunidades eu fiquei ouvindo o César falar e acho importante a gente pontuar, espero que esse debate seja focado nos temas e não nas pessoas que debatem os temas. Você começou o César, ele adotou essa tática com o intuito de tentar gerar uma personificação do debate, argumentos ad hominem o tempo todo, e eu não acho que isso é propositivo. Então, de novo, eu não vou me referir ao César ou à pessoa dele, da onde ele vem, o que ele faz, quem ele conhece, porque isso não é do interesse da audiência. Eu vou ficar aqui no debate. Marco, você está querendo me pautar, você está querendo pautar como eu me articulo. E um ponto legal que eu acho a respeito da declaração aí, da nota das Forças Armadas, é que, de fato, manifestação, direito de reunião, direito de se expressar livremente, são todos direitos individuais preconizados no artigo 5º da Constituição Federal. Essa proteção constitucional existe e ela não vem sendo respeitada pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, e aí eu incluo Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. E uma questão semântica interessante para a gente analisar da fala do César é a seguinte:
ele fala em estimular as pessoas a fazer algo, quando na verdade a manifestação ela se refere só ao sistema que é falho. E o relatório das Forças Armadas mostrou esse nível de fragilidade do sistema eleitoral brasileiro. Que loucura, Marco. E o fato disso incomodar a esquerda progressista, a extrema esquerda e o PT é mais um sinal indicativo de que esta é a pergunta que deve ser realizada e o foco deve ser esse. O foco deve ser: precisamos de mais transparência. Ninguém aqui, em momento algum, falou sobre as eleições a nível estadual ou no âmbito do Senado e da Câmara Federal. Por quê? Porque é óbvio que os indícios de fraude ficam mais evidentes, a possibilidade, essa abertura de fraude fica evidente no âmbito da eleição presidencial. E outra coisa, isso não quer dizer, César, apesar de você se divertir muito com isso... Como você sustenta essa argumentação? Só para terminar, porque eu ouvi você falar. Mas vamos é delirante, Marco. Vamos só respeitar o tempo. Meu Deus. Um ponto interessante é o seguinte: isso não quer dizer que não haja fraude em qualquer outra esfera. Mas o grande indicativo da fragilidade do sistema que nos acomete onde você perdeu. É você olhar para a questão hoje presidencial. Claro. Isso não quer dizer... E outra coisa, isso não quer dizer que não haja fraude no âmbito estadual e no âmbito da Câmara e do Senado. Isso pode acontecer sim. Por quê? Porque o sistema é hermético, o sistema é fechado e ele não permite, por conta do TSE restringir o acesso das Forças Armadas ao código-fonte, o acesso das Forças Armadas para isso. Uma falsa equivalência que o César fez ao longo dessa semana e que deve ser combatida é esse negócio de não existe poder legislativo das Forças Armadas. Ninguém está falando em poder legislativo, isso é uma bobagem. O que existe aqui é uma composição técnica de uma série de engenheiros, de uma série de estudiosos de questões aí relacionadas ao sistema. Quais são? E à defesa e segurança. Quais estudiosos, Marco, já que você está trazendo isso à baila? ITA e IME. Você não sabe. Que estão na repetindo uma narrativa das Forças Armadas e que fizeram e assinaram o relatório, inclusive. Nomes. Então, se você puxar o arquivo, que tem mais de 70 páginas... Quais são os nomes, Marco? Você vai ver a relação de técnicos que fizeram a análise. Ainda assim, a gente extremamente gabaritado e você não sabe o nome. Você veio para o programa sem estudar um nome para citar. Eu não acho que, apesar do César de novo eufórico e de novo interrompendo, eu acho que ele não entendeu, porque ele não leu o relatório de 75 páginas, ele não entendeu que você também não leu, meu caro. Um corpo técnico de pessoas especializadas que vale muito mais que qualquer parecer mequetrefe de OAB que não tem estudioso nem técnico dessa área. Advogado, não tem. Cara. Outra coisa, jurista, observador. Deixa eu terminar, César. Mas você não para de falar, você vai monopolizar o tempo inteiro. Eu sei, mas eu vou te dar a palavra. Vamos lá. Observadores internacionais não têm absolutamente a menor competência técnica para enxergar o sistema como ele funciona. E mais do que isso, o próprio TSE, que deveria ter a disposição de abrir isso, logo depois da publicação desse relatório, já começou com essa narrativa que foi abraçada por toda a imprensa nacional e pelos partidos de oposição, inclusive o PT, de, olha, agora não tem mais o que discutir. Vou ter que te interromper porque você está falando há 10 minutos. Nunca foi sobre fraude, Senhores, foi sobre fragilidade antes de passar a palavra para vocês, eu fiz uma pergunta e ela foi tão simples. Se era manifestação ou chamamento? Porque as interpretações são diferentes. As manifestações das Forças Armadas, ela foi recebida de forma diferente por integrantes do grupo que trabalha, por exemplo, na transição para o governo eleito. O senador Wellington Dias elogiou o posicionamento expresso por Aeronáutica, Exército e Marinha. Já a Gleice Hoffmann criticou. Não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer avaliação política, né? Se posicionar politicamente e nem fazer avaliação sobre as instituições republicanas, né? E o direito de manifestação não cabe a quem atenta à Constituição. Isso é uma leitura clara, nós temos que defender a Constituição e a democracia. Mas vejo isso como um fato desses comandantes, desse governo, e um fato que tem de ser isolado. Não acredito que a totalidade das Forças Armadas pensem assim, não. Calejão, quando eu peço um SOS às Forças Armadas, eu estou chamando as Forças Armadas para esse jogo. Ou não?
Evidentemente está, cuidado, porque o Marco vai querer corrigir o TP e a tua fala. Então, assim... Mas você discorda disso, Marco? Não, pera só um pouquinho, deixa eu só terminar o raciocínio. Veja, é óbvio que se trata de um chamamento, é óbvio que é um chamamento velado, é óbvio que as pessoas que estão envolvidas nisso querem manter um certo nível de animosidade, querem manter a base bolsonarista coesa, e é exatamente isso que o Marco está propondo aqui. Veja, quando você diz que eu estou fazendo ad hominem, você passa um recibo porque você acusou o golpe. Entende? Você está querendo que eu pare de fazer isso. Você acusou o golpe porque você sabe que você vem de uma família abastada. Exato, be my guest. A forma como você se articula já te dá conta exatamente disso que eu estou falando. Você pode se dar ao luxo de estimular um golpe de Estado porque você está numa posição absolutamente privilegiada. E como eu disse ontem, os danos que esse processo eventualmente causaria não estouram nas suas costas. Então é óbvio que você vem com esse papo, ele tá eufórico, ele tá isso, ele tá aquilo, e tenta me imputar uma série de pechas, porque de muitas maneiras você acusou o golpe. Você percebe que você não tem o que negar. É fato que você é amigo da família Bolsonaro, é fato que você tem interesses... Como é que você fala isso? Você é amigo do Eduardo Bolsonaro, Como que você sabe Marco. disso? Porque enfim, eu sei, é um fato. Não sabe, você está especulando. Não estou especulando nada. Você é amigo da família Bolsonaro, Olha, meu caro. Veja, o que me espanta é feio, que, tá passando na medida vergonha, em que César. você defende... Tá passando vergonha. Bom pra você, então. Se eu tô passando vergonha, você Eu não se sei, preocupe mas é que eu comigo, fico com e pena de você você. não precisa pautar a forma como eu me articulo. Eu tô tanto passando vergonha que você começa a querer orientar a forma como eu me articulo ou não. Tamanho é o recibo que você passa sentindo os golpes que você recebe. Agora, veja, a questão fundamental aqui é que você se sente livre para se articular dessa maneira, você está numa situação terrivelmente privilegiada, meu caro. Você se sente livre para falar, enquanto jurista, que a OAB não vale nada. Veja o tamanho da fanatização na qual você se meteu, que para defender o teu mito, o teu Bolsonaro, você se põe a atacar a ordem que de muitas maneiras regula a tua própria profissão, Marco. Você diz que a Organização dos Estados Americanos não vale nada. Você já disse nesse programa que o Joe Biden é comunista, leninista. Então tem uma série de coisas que você está absolutamente fanatizado e você está disposto a passar por tudo, por cima de tudo, tacar fogo na República para defender esse cara. Eu acho que o que falta na fala do César, infelizmente, é nuance. Eu não sei, primeiro, né, olhando assim de maneira muito clara, ele tem uma predileção pela entidade em detrimento do indivíduo. Então é sempre a entidade, a OAB, e não a injustiça pontual que acontece hoje e que é clamada pela população que se manifesta. Isso é você que está dizendo. Ele olha para a entidade e coloca na entidade toda uma legitimidade que ninguém está questionando. Eu nunca questionei a legitimidade de qualquer entidade. O que eu falei não existe corpo técnico delas. Existe sim um corpo técnico muito respeitado, inclusive pelo mercado, que contrata os especialistas formados no ITA e no IME para trabalhar em cibersegurança ao redor do mundo inteiro. Isso é um fato. É daí que eu extraio a informação. E agora, toda a sociedade internacional, só para eu entender teu raciocínio. Não, deixa eu terminar que eu esperei você. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Quando eu coloco essa questão, e o César vem falar da minha posição abastada e privilegiada, sem conhecer bolhufas da minha vida pessoal, que ele não sabe porcaria nenhuma, e ele tá fazendo aqui parece programa do Ratinho, quando ele faz esse ataque pessoal, com baixíssima categoria. Super baixa categoria. Quando o certo é você patrocinar golpe de Estado usando mocassim de 5 mil reais. Obrigado. Isso é que é altíssimo nível. César, obrigado por reparar nos meus sapatos. De nada. Que é esse o nível rasteiro da sua argumentação. Be my guest. O nível rasteiro da sua argumentação é reparar na marca do meu sapato. Be my guest, my Agora, dear. voltando pro debate e pro tema que o William perguntou, quando a gente fala de chamamento ou manifestação livre e orgânica, o que existe aqui hoje no Brasil é uma manifestação livre e orgânica porque o povo não é burro, que nem o César acha que é. O povo não se influencia pelo Marco Antônio levantando dúvidas a respeito do TSE. Essa dúvida já veio do povo.
Essa dúvida já veio do manifestante. Essa é a tua opinião, isso é o que você está estimulando. Porque você é um bolsonarista deixa eu de terminar, primeira daí eu hora, passo meu a palavra caro. para você. É lógico. Eu sou apenas uma voz que está aqui na Jovem Pan falando algo que é popular. É um sentimento expressado na rua. E é um sentimento legítimo. Você está fazendo discurso político. É um sentimento legítimo e que deve ser respeitado porque está consagrado na Constituição como um direito. Agora, a sua tentativa... o direito de ir e vir. A sua tentativa, meu caro César, direito de ir e vir. É apenas de boicotar, chamando de extremista, de ultradireitista e de usar argumento ad hominem. É a sua maneira de argumentar. Veja, ad hominem é o que você entende, porque você não consegue refutar o caso de que você está numa posição de ataque absolutamente confortável, que a maioria da população, inclusive a que está demandando o golpe de Estado, não está. Essa pessoa está utilizando banheiro químico há 12 dias, dormindo em barraca há 12 dias. Você foi lá dormir em barraca, tomar chuva? Porque quando você fala com os teus telespectadores, é lá que eles estão. Eu tô te dizendo, meu caro, não é ad hominem. Você passa cera no cabelo, põe o lencinho no terno e põe mocassins de 5 mil reais. Que essas pessoas, tem uma parte da população que não tem o que comer, que está passando necessidade, e você fica estimulando o golpezinho de Estado. E o debate público não anda. A gente passa a semana inteira discutindo uma patifaria dessa porque te interessa. Porque interessa a uma minoria da sociedade que de muitas maneiras quer manter o controle societário que exerce sobre a maior parte da população. O fato aqui, Marco Antônio, é que houve um pleito faz 12 dias, 13 dias agora. O processo acabou, engole o choro e aceita a derrota, meu caro. Acabou, a eleição acabou. Não adianta você ficar esperneando. O mundo adulto não funciona de acordo com como você foi criado na tua família, que você esperneia e papai te dá o que você quer. Não funciona assim, meu caro. O mundo adulto, ele tem regras, é uma república. Marcos. O jogo acabou, engole o choro e aceita a derrota, cara. Aí eu questiono, para você o processo encerrou? De novo, né, o César, ele subestima a inteligência alheia e as pessoas. Por isso que eu não levo pro pessoal. Não necessariamente, muita gente, César, você vem me forçando a subestimar. César, pelo amor de Deus. Tô te ouvindo, vamos lá. Você tá muito agressivo e grosseiro. É uma falta de educação horrorosa com a audiência. Eu achei que você também tava um tanto quanto agressivo. E eu vou te falar, não é comigo só, é com a audiência. Você tá desrespeitando a audiência, Marco, que tá às 10 horas da noite assistindo a gente. As pessoas que assistem a Jovem Pan, elas via de regra já não concordam comigo. Eu não pedi o seu aparte. Eu não pedi o seu aparte. Eu tampouco pedi o seu, Deixa eu terminar, porque agora a fala tá comigo. Pode, termina, então, por favor, fica bem à vontade, bem à vontade. Então vamos lá. Pode falar, fica bem à vontade. O César subestima a inteligência das pessoas, de novo, não misturando... das pessoas, eu subestimo a tua porque você me força a fazer isso. Misturando uma série de falsas equivalências no meio do processo todo. Quais são as falsas equivalências? As pessoas continuam nas ruas porque não existe a transparência clamada, a transparência demandada. Se houvesse transparência, se a manifestação do Alexandre de Moraes não fosse o assunto encerrou depois de um relatório que explodiu uma bomba nuclear em cima do nosso processo eleitoral, se a posição dele fosse, peraí, vamos abrir o código-fonte para as Forças Armadas em regime de urgência, meu caro. Para você averiguar está criando um factoide e chama isso de verdade, César, cara. Pelo amor de Deus, mas você é um cara mal educado. Não tem como. Você é um cara mal educado. Você não respeita a audiência. Você é um golpista, cara. Você tem que terminar. Você é um golpista e deixar que não respeita os parâmetros republicanos. É lamentável isso que você faz. Então vamos lá, César. A Jovem Pan, de respeito? Segundo esses critérios utilizados por você nesse instante, a Jovem Pan inteira é golpista. Então você tem que escolher. Você trabalha numa emissora golpista. Você está querendo me jogar contra a Jovem Pan. Você trabalha numa emissora golpista, meu cara. Você quer pautar o TP da emissora. Você trabalha numa emissora o William quando golpista. Ele está lendo o TP então, César, e agora quer falar de respeito, já que você não responde, você vai esperar eu terminar de falar. Eu espero, não tem problema. Então fique quieto. Fica bem à vontade. Muito obrigado. Vamos lá, pode falar, querido. Vamos lá. Já que o César não falou que trabalha
trabalha numa emissora golpista e vai deixar eu terminar de falar? Eu não falei absolutamente então nada você tem que se decidir. Se você trabalha numa emissora golpista, você tem que falar agora. Você está querendo jogar então vamos deixar você falar na sua hora. Você está desesperado. Vamos deixar porque você está se sentindo respeitar acuado. o tempo. Veja, meu caro, a eleição... Você não respeita, deixa eu terminar que a palavra está comigo. Veja como é complicado. A palavra está comigo, não respeitar César. as regras é o que você está fazendo César, com relação ao jogo eleitoral. Eu não vou te terminar respeitar. e você fala depois. É básico isso. É banal. Você tem que esperar. Então espera. Pode falar, fica bem à vontade. Vamos ver se a esquerda aprende um pouco de protocolo e educação. Exato, vamos então ver. Vamos. Com a finesse da ultradireita. Se houvesse... Que está tentando dar golpe de Estado na República. Você entende o que é não respeitar a regra? Cara, não dá. Eu não respeito a tua regra. Reclama com a direção do canal que você não consegue interagir comigo. Porque tá insuportável. Deixa eu terminar de falar. E eu não respeito regras. Eu quero dar golpe na forma como as coisas são organizadas. Posso terminar? Vamos lá, fica bem à vontade. Então vamos lá. Minuto, sem interrupção, porque atrapalha as pessoas que estão assistindo. Burlar as regras atrapalha. Posso terminar? Pode, fica bem à vontade. Então vamos lá. Vamos lá. Se você não tem transparência no sistema, e se a posição do TSE é gradativamente esconder... Existe transparência no sistema, Marco Antônio. Lamentavelmente você não entende porque você não se submete a regras. Eu tô te dando uma demonstração clara do que acontece. De autoritarismo. Exatamente. Você só interrompe é o que você e quer você fazer. me chama de golpista. É o que você quer fazer. Você é um autocrata. Eu tô te mostrando aqui no programa o que acontece quando uma das partes não aceita as regras do jogo. Eu tô subvertendo os valores do programa para você entender na prática o quanto gostoso é quando você não se submete. Não tem acordo. Eu vou ficar falando. Pode falar, fica bem à vontade.